espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Se vocês visualizarem alguma energia, ou alguma, enfim, uma bola de vibração assim, preta e vermelha, gente, focalizem nela sem medo e injetem violeta, hein? Comece a observar de que cor começa a aparecer. Se ao redor começar a aparecer, porque ele conta, né? Onde é que ele está atingindo? Tá? Energia de entidade. Onde é que está atingindo? Se for meio dourado, amarelo, a energia está atingindo o teu monetário. Tá? O teu lado financeiro aí. Então injeta violeta e automaticamente azul. Violeta junto com azul. Tá? O violeta é ao mesmo tempo outro azul. Aquele azul bem safira do Arcanjo Miguel. Já pede proteção para ser disseminada aquela força ali, negativa e prejudicial. Esteja ela onde for, não desfocaliza agora. Faz isso até ela dissipar, até ela virar outra vibração. Tá certo? Tá bom? E é isso, hein? Tá? Vamos lá, gente? Vamos continuar aí a trabalhar o ambiente aí, hein, gente? Vamos lá? Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros. Às vezes ele está afetando várias áreas. Às vezes ele está afetando a tua proteção, tirando tua proteção. Às vezes ele está te promovendo insegurança, ele está mexendo com o teu financeiro, desequilibrando o teu financeiro e também mexendo na tua saúde. Olha só, gente, vamos lá, hein, tá? Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los e evitar o mal. Amém. Vamos agora dar continuidade a mais 5 minutos, só que agora focando esse nosso canal aqui pela espiritual, tá? Desde o céu, energia sol, visualizem tudo, tá? Acima das nuvens e começando aqui do alto da nossa mente. De preferência, gente, visualizem todos os nossos chakras, visualizem vossos chakras agora, desde o básico, tá? Escaneiem o básico, o sacro, o umbilical, o cardíaco, laríngeo, frontal e finalmente o coronário.
escaneiem. Vê se a energia está parada, vê se vocês conseguem visualizar se está a energia, né, horária, se está o anti-horário, como é que está, que coloração que está, se está cinza, se está verde, se está a cor proposta mesmo. Depois que cada um vê, depois no final dessa programação, tá? Dessa parte aqui, dos 15 minutos, tá? De escaneamento aí, de limpeza nossa aqui, tá? Antes da gente ir para a próxima proposta, que esse é o início da nossa limpeza, tá? Antes de prosseguir, antes de dar continuidade, depois eu quero saber se tá todo mundo bem. Não vamos deixar para a última hora, que nem semana que vem, semana passada não, hein? Por favor, gente, é agora, tá? Tá bom? Vamos lá. Então vamos lá, grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Se durante o percurso vocês visualizarem alguém, pensem assim, visualizem entre você e essa pessoa a chama violeta. Energia do perdão entre vocês aí, para dissipar, porque talvez ela esteja atingindo o canal de vocês, ou por telepatia de forma negativa, ou projeção maldosa, enfim, tá bom? Veio alguma pessoa, projeta a chama violeta. Não em cima da pessoa, mas entre vocês duas ou entre vocês dois. Tudo bem? Vamos lá? Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal.
grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos das forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos das forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Agora não é hora, Adri, só depois, meu amor. Não é hora, Adriana. Não é hora, meu amor. Pois é, anjo, tá te desfocando, mas não tem problema. Invoca ali a chama violeta entre vocês dois. Por isso que eu falei isso também, porque eu senti que alguém estava com dificuldade, tá? Vamos lá, mais um minuto aí, tá bom? Não tem problema, isso daí é influência lá, enfim, da outra pessoa que não posso falar, né? Tá? Mas você já sabe, isso daí é... Enfim, tá precisando de limpeza aí, vamos lá, vamos arrepiar, vamos lá, agora é hora de dissipar esse mal aí. Tá certo, anjo? Vamos lá. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos das forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos das forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos das forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos das forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos das forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos das forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos das forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco. Bom, seja bem-vinda até que enfim, hein? Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos das forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos das forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos das forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos das forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Amém. Graças a Deus. Bom, gente, é só um recadinho a todos. Quem está nos grupos, tá? Cada grupo tem 20 pessoas no máximo, tá? Então, quem está no grupo não é para ficar, enfim, claro que todo mundo pode conversar entre si, mas evitem papear durante a limpeza, todo mundo tem que ficar focado, entendeu? Tá? E depois vocês podem conversar, não tem problema, até depois da limpeza, é até sugerível, agradabilíssimo vocês se conhecerem aí, tudo bem? Mas durante a limpeza não. Seja bem-vinda, minha flor. Eu acho que é a primeira vez, apesar de você estar incluída já faz tempo, é a primeira vez que você está participando aí, não é mesmo, meu amor? Então seja bem-vinda aí, tá? E é isso aí, eu sabia que você ia vir, a gente saca, né? Quando a pessoa, ela, enfim, às vezes ela quer vir, mas às vezes ela tem certos empecilhos, não é a vontade dela, entendeu? É diferente, então nessa a gente, vale a pena a gente dar uma força, porque a pessoa quer. Você tá entendendo? Agora, quando a pessoa não quer, não adianta, entendeu? Então vamos lá, gente.